Para complementar essa aula, gente, eu criei aqui um perguntas e respostas, porque eu fiz live no Instagram, eu falei num programa num programa online sobre isso, e veio, né, nas caixinhas de perguntas, inbox, enfim, dúvidas a respeito disso. Então, eu decidi complementar essa aula fazendo um compilado, vamos dizer assim, dessas dúvidas, dessas perguntas mais recorrentes, tá? E trouxe aqui as respostas para vocês. Eu fiz bem em forma de pergunta e resposta para ficar bem clara, bem claro a informação e para ser um resumo também de toda essa aula. Então, a pergunta que mais me chegou. Renata, qual a importância de brincar para as crianças? Para quem não sabe, não me acompanha no Instagram, eu fiz uma enquete uma vez, coloquei a foto lá das crianças brincando e perguntei se as pessoas achavam que o brincar era importante para a criança ou se era só distração, só passatempo. E bastante gente colocou que era importante, mas que não sabia muito bem por que era importante. E muitas pessoas votaram que era só distração, que era um passatempo. Então, essa foi uma das razões que eu decidi fazer essa aula, tá? Vou responder aqui, então. Eu vou responder essa pergunta complementando e resumindo tudo que eu já trouxe até aqui, mas de uma forma um pouco mais didática, tá? Mais objetiva, vamos dizer assim. Resumindo, brincar traz para as crianças benefícios no desenvolvimento de basicamente 3 áreas, ou em 3 níveis, vamos dizer assim. O cognitivo e motor, que seria a parte da inteligência e do corpo, o desenvolvimento afetivo e social, no campo das amizades e do relacionamento com as pessoas, e no desenvolvimento do bem-estar e da saúde física e emocional. Então, deixa eu explicar rapidinho esses 3. O que seria o desenvolvimento cognitivo e motor? Por exemplo, atenção, memória, raciocínio, noção de espaço, percepção corporal, coordenação motora, equilíbrio. Então, é tudo que envolve a inteligência e o corpo, tá? O desenvolvimento afetivo e social, o que seria isso? Aprender a resolver problemas e conflitos que surgem nas brincadeiras, perder e ganhar, saber esperar a sua vez, lidar com a frustração de que nem sempre vai sair do jeito que a criança quer, nem sempre ela vai ganhar, né? Ter confiança na capacidade dela, no quanto ela consegue superar os desafios, motivação para vencer, para conseguir, para conquistar, para dar conta, para ser aceito, né? E a criação de vínculos, de amizades ali, que fortalece também o relacionamento com as pessoas, tá? E o desenvolvimento do bem-estar, da saúde física e emocional, por quê? Porque brincar libera hormônios, igual quando a gente faz atividade física ou quando a gente se envolve numa atividade muito prazerosa para nós, a gente libera esses mesmos hormônios, que são chamados de hormônios da felicidade. Quais são eles? Endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, que também é conhecido como hormônio do amor. Então, esses hormônios, eles promovem no corpo, a descarga desses hormônios promove no corpo um bem-estar. E eles também estão ligados a funções fisiológicas, como, por exemplo, a regulação do sono, qualidade de sono, né? Regulação do mecanismo de fome versus saciedade, então da criança perceber melhor a fome e quando ela já está saciada, além de diminuir estresse, de regular o humor, tudo isso hormonalmente falando, fisiologicamente falando, tá? Então, olha, gente, quantos benefícios, olha como brincar é importante para as crianças. 2. Quais as possíveis consequências para uma criança que não tem muitas oportunidades de brincar ou que sempre brinca com as mesmas coisas? Também chegou para mim essa pergunta. Gente, ela pode ter prejuízos significativos em algumas dessas áreas que eu citei, ou às vezes em todas, dependendo do nível e do tempo de privação, tá? A gente passou por um momento complicado aí na história, né? Tivemos uma pandemia há não muito tempo atrás, e na época houve um movimento muito grande de pediatras, psiquiatras e psicólogos para que as crianças voltassem para a escola, claro, de uma forma segura, mas o quanto antes. Por quê? Atualmente, a escola é o principal lugar que consegue oferecer uma gama alta de oportunidades, né? Muitas opções, muitas oportunidades para o desenvolvimento de todas essas habilidades que eu citei ali logo mais, tá? Por que isso? Porque a gente não tem mais a rua, né? Lembra lá no começo que eu falei que a gente tinha a rua, tinha o vizinho, tinha os amigos? As famílias antigamente eram grandes, elas tinham mais filhos, então as crianças tinham muitos irmãos, primos, né? Hoje em dia, as famílias estão cada vez mais isoladas, seja pelo perigo que né, que existe aí, um perigo real, ou seja também porque as famílias estão menores, com menos filhos. Às vezes as famílias moram longe, né, não têm muito acesso a priminhos e tudo mais. Então, as escolas de educação infantil, que não eram tão comuns antigamente, elas vieram para suprir essa lacuna, vieram, né, suprir esse espaço, preencher esse espaço, tá? É importante entender
que ao longo da nossa vida, o nosso cérebro realiza algumas podas, que são chamadas de podas neurais. O que é isso, Renata do céu? É como se fosse uma faxina, tá? Vamos imaginar uma reorganização dos neurônios aí. Sabe quando a gente precisa destralhar a nossa casa? Que a gente separa numa caixa as coisas que vão para o lixo, noutra caixa aquilo que vai para doação, e em outra caixa, né, ou num outro lugar, a gente coloca as coisas que a gente usa e que vão voltar para os armários. Tá? Então, o nosso cérebro faz como se fosse isso, esse destralhar dos neurônios, tá? Essas podas, elas começam bem cedo na infância, lá no comecinho, por volta de 3 anos ali, já tem, né, podas significativas. Então, assim, as ligações neuronais que estão mais ativas naquele momento, elas vão ser preservadas. É como se fossem aquelas coisas úteis que a gente precisa retornar para o armário, tá? Aquilo que está sem uso vai sendo eliminado ou reorganizado, né? Então, os estímulos que a criança recebe ao longo da infância, eles são preservados. O cérebro preserva aqueles neurônios. As crianças que brincam pouco ou que brincam sempre da mesma coisa, elas podem apresentar, podem ter essas podas, vão ter esses prejuízos, porque o cérebro vai entender que não está sendo estimulada aquela área, ele vai reorganizar ou vai eliminar aquelas conexões, tá? Então, essas crianças, elas podem apresentar, por exemplo, dificuldades alimentares, né, que é muito comum a gente ver hoje em dia, dificuldades de sono, também é bastante comum, dificuldades de aprendizagem, que daí reflete ali na escola, e dificuldades de relacionamentos, né? Que se a criança não se relaciona, ela não aprende a se relacionar. Se ela está muito fechada no mundinho dela, ela vai ter dificuldade para lidar com as outras pessoas. Então, assim, se a gente comparar uma criança que recebe os estímulos adequados com aquela que não recebe ou que está recebendo poucos estímulos, é claro que essa vai estar em desvantagem no seu desenvolvimento. E pode ser que essa desvantagem seja por toda a vida. Renata, mas não tem como recuperar? Tem. Existe uma plasticidade cerebral que permite que a gente recupere, sim. Mas não vai ser como se ela tivesse recebido aqueles estímulos no momento certo, né? Talvez essa desvantagem, ela prevaleça, vamos dizer assim, a depender do que se faça em relação a isso, tá? Vale brincar com adultos ou precisa ser só com outras crianças? Também recebi essa pergunta de uma forma recorrente. Vale, gente, vale sim. Porém, as duas experiências são muito importantes, porque elas irão desenvolver habilidades distintas. Então, assim, quanto mais diversidade, quanto mais opções, quanto mais pessoas a criança tiver para se relacionar, melhor. Claro que adultos, que são da confiança dos pais, né? E outras crianças também, que fazem parte ali do círculo de amizade delas, tá? Brincar com os pais, com outros familiares, com amiguinhos do condomínio ou vizinhança, com a professora da escola, com os amigos da escola, com os parentes, enfim. Quanto mais a criança brincar, melhor. Aí, a gente entra aqui numa questão que é bastante polêmica, porque eu sei que tem muitas crianças abaixo de 4 anos, por exemplo, que ainda não vão para a escola. E eu sei que algumas mães têm receio de colocar as crianças na escola muito cedo, porque ficam doentes, principalmente, né? Um dos maiores motivos é a mãe não confiar tanto nessa questão, ficar com dó, principalmente porque vai ficar doente. Mas eu acho que a gente tem que pensar em equilibrar as coisas. A gente tem que entender que a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física da criança. Então, a gente tem que tentar buscar essa harmonia, buscar esse equilíbrio entre as duas, se a gente quiser um desenvolvimento saudável, tá? Se a criança não tiver, assim, nenhum problema crônico ou grave, que realmente a impeça de ir para a escola por uma condição especial, né? A gente pode tentar, por exemplo, um acompanhamento médico para fortalecer a imunidade dessa criança, ter uma boa alimentação, né? Oferecer uma rotina saudável para a criança, sono adequado para essa criança. Tudo isso para que a gente aumente a saúde dela física, para que ela possa estar mais fortinha, vamos dizer assim, e para que possa ir para a escola. Ah, Renata, a partir de quando que é saudável a criança frequentar a escola? A partir de 1 ano. Antes disso, é só cuidados, né? Berçário é basicamente os cuidados, a partir de 1 ano que ela vai começar a ter mais benefícios no seu desenvolvimento. Exemplos, então, para ajudar aí pais, avós, titios, padrinhos, cuidadores, enfim. Quais exemplos de brincadeiras, Renata, você indica, você pode dar para nós? Isso eu também recebo bastante. Então, vamos lá, vamos criar uma listinha aqui. Vocês podem usar a criatividade, tá? Mas vamos entender assim, ó. Resgatar brincadeiras antigas é super legal. Por quê? Tem uma riqueza imensa de habilidades que exige das crianças. Bola queimada,
pula corda, bola, queimada, adoleta, lenço atrás, corre mais. Todas essas brincadeiras, elas são ótimas para desenvolver a parte motora, a parte corporal da criança. Outros exemplos, jogos de tabuleiro, jogo da memória, dominó, desafios de obstáculos, desafios das cores, e aqui até jogos eletrônicos entram, tá? Porque os jogos eletrônicos, eles são importantes, eles têm as habilidades também ali que eles desenvolvem, não é de tudo ruim. Existem muitos jogos eletrônicos que são educativos, que vão desenvolver muito a parte cognitiva da criança, assim como esses outros que eu falei, né? Memória, dominó, obstáculos, desafio de cores, jogos de tabuleiros, esses todos, junto com os eletrônicos, vão desenvolver a parte cognitiva, a parte da inteligência. Contato com a natureza, parques, atividades aquáticas, como eu já falei aqui, plantas, sabe? Lidar com plantas, com animais, mexer com a terra, confeccionar brinquedos, trabalhinhos manuais, fazer massinha caseira. Tudo isso vai promover bem-estar físico e emocional, vai liberar aqueles hormônios da felicidade que eu já falei aqui para você. Bicicleta, né? Tem outros aqui que eu poderia citar, gente, a lista é infinita, ó. Bicicleta, patins, patinete, pogobol. Quem lembra do pogobol? Que era aquela bola assim que tinha um disco em volta, você tinha que pôr os pezinhos e ficar pulando. Gente, aquilo lá é excelente. Enfim, tudo que diverte a criança, tudo que motiva a criança e tudo que ensina alguma habilidade para a criança é válido. E é importante ressaltar mais uma vez, reforçar aqui para vocês, para a gente finalizar essa aula, que a participação dos pais é fundamental nesse processo, especialmente para criar memórias afetivas com esses momentos, né? E fortalecer o amor imenso que eu tenho certeza que existe entre vocês. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Gente, eu espero de verdade que essa aula tenha sido muito produtiva. Eu quero que você, depois dessa aula, reflita um pouquinho sobre as brincadeiras que você brincava na infância, sobre o que você sentia quando você brincava, e que disso surjam ideias para que você resgate essas brincadeiras, ensine o seu filho, né, sobre às vezes brincadeiras que ele já não vai saber que existem, mas que são fundamentais para o desenvolvimento saudável dele e para você também, porque é tão gostoso quando a gente se sente presente, quando a gente se sente mais próximo dos nossos filhos. Eu tenho certeza que a experiência vai ser fantástica. E assim que você colocar tudo isso em prática, você vem aqui nessa aula, comenta para mim sobre isso. Se você se lembrou de alguma atividade, de alguma brincadeira, se você tem alguma dica, porque às vezes uma brincadeira, alguma atividade que você se recorda, pode servir de dica para outros pais, né, que às vezes estão meio perdidos, que não sabem muito bem por onde, para qual caminho seguir. Então, vamos se ajudar, vamos criar uma corrente do bem aí. E comenta também nas redes sociais, avalie essa aula e continua aqui comigo, que logo, logo eu trago novas aulas para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.